Se por um lado o Goiás não vence as 5 partidas nesse Campeonato Brasileiro, por outro a última derrota fora de Goiânia aconteceu ainda lá no comecinho do mês de agosto contra o Palmeiras, líder do campeonato, no Allianz Parque. 4 jogos de invencibilidade como visitante nessa Série A. No vídeo de hoje quero trazer aqui esse pré-jogo de mais outro duelo complicadíssimo pela primeira divisão do cenário brasileiro, dessa vez contra o Internacional no Beira-Rio, jogo às 11 horas da manhã, que sempre costuma dificultar o Goiás e também os outros clubes como mandante. A gente não pode tirar esse fator do horário também. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês as prováveis escalações, esses 2 desfalques do Goiás para esse jogo em Porto Alegre. Além disso, a provável escalação das 2 equipes, como joga o Internacional e como o técnico Jair Ventura pode usar nessas defesas também da equipe gaúcha, que vem fazendo uma baita Série A para tentar conquistar aí pelo menos um ponto, e tentar chegar o mais rápido possível nessa marca de 40 pontos, que já pode salvar da Série B do ano que vem. Será o principal assunto que eu quero comentar com vocês em nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os nossos vídeos novos, aqui no YouTube do Goiás News. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição, o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, vai estar aqui embaixo. Também se inscreva para ajudar a gente a chegar nessa marca de 6.500 inscritos aqui em nosso canal principal e lá no canal de cortes a 600 inscritos, que já ficaria bastante agradecido para vocês ainda neste mês. Combinado? Outro recadinho que quero passar para vocês é para você que não sabe onde assistir a Internacional e Goiás amanhã às 11 horas da manhã, convido você a conhecer a Agin TV, plano de apenas R$30 mensais, e para você que vier aqui do YouTube do Goiás News, 30% de desconto também no valor da sua primeira mensalidade. Lá você pode assistir os jogos tanto no seu celular, computador, Smart TV, notebook e muito mais, com uma ótima qualidade de som e também de imagem, além, claro, de todos os outros canais esportivos, o Sport TV, Fox Sports, ESPN, outros diversos conteúdos, são mais de 5.000, só lá com o pessoal da Agin TV, tanto da Netflix, Amazon Prime, muito bacana o que oferece para vocês. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado, já para você começar a assistir esse jogo decisivo, na 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bora começar o nosso vídeo hoje falando inicialmente sobre os desfalques do técnico Jair Ventura para esse jogo contra o Internacional no Beira-Rio, duelo que acontece às 11 horas da manhã, ainda nesse domingão, lá em Porto Alegre. Infelizmente acabei saindo de Porto Alegre mais ou menos 2 a 3 semanas atrás, não deu para ir nesse jogo do Goiás como visitante, mas enfim, tomara que faça também uma boa exibição, mais uma vez fora de casa. O Verdão que vem nesse empate, por 1 a 1 contra o Ceará. Em relação àquele jogo no empate no Castelão, não poderá contar com o lateral esquerdo Sávio, que até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda nessa sexta-feira, não teve essa sua confirmação. A tendência é que o Hugo, seja o titular, até mesmo por conta dessa sequência absurda de jogos um em cima do outro. É muito difícil o jogador recuperar durante uma viagem, sem parada em Goiânia. Já foi direto de Fortaleza para Porto Alegre, uma viagem aí com mais de 3.000 quilômetros, muito distante realmente, e sem considerar os horários da Gol, que sempre, às vezes, não é da melhor forma possível. Então, uma viagem demorada, a tendência que o Goiás sofra com esse desfalque na lateral esquerda, além também no meio de campo com o Marquinhos Gabriel, que não vem fazendo, lá grandes jogos. Eu acho que o Luan Dias entrando no meio de campo pode sim agregar. Ainda tem essa dúvida se vai começar com o Luan Dias ou até mesmo com outro segundo volante, Além do Auremir fazendo aquela primeira marcação, podemos ter tanto ou o Matheus Salles ou até mesmo o Felipe Bastos, que apesar de ser um cara mais pesadão, ele entrou muito bem no jogo contra o Ceará, Inclusive deu assistência para o gol do Nicolas. É um cara que chuta mais, faz as cobranças das bolas paradas, e o Felipe Bastos é uma questão assim, porque ele não chega a ser pesado por gordura nem nada nesse sentido. Acho que é um dos jogadores melhores fisicamente da casa dos 30, 32 anos que a gente tem aqui no futebol brasileiro, mas ele não corre muito, na marcação, ainda sofre bastante, principalmente neste ano de 2022, o que consequentemente leva bastante cartões amarelos também. Então acho que é uma alternativa pro técnico Jair Ventura ficar de olho. No restante, o Caetano ainda a tendência é que seja o desfalque nesse jogo. Como eu falei para vocês, a tendência é que ele só volte para o próximo duelo, que é contra o Corinthians, mas o Caetano pertence à equipe paulista, então a tendência é que só no outro jogo, contra o Cuiabá, lá na Arena Pantanal. Provável escalação é com o Tadeu no gol, lateral direita com o Maguinho, os 2 zagueiros, o Reinaldo na esquerda, o Lucas Alter na direita, e na lateral esquerda com o Hugo ou eventualmente o Danilo Barcelos. Meio de campo, primeiro volante ali com o Auremir, mais pelo lado direito o Dieguinho, e esse terceiro homem pode ser tanto o Luan Dias, que entrou na vaga do Marquinhos Gabriel, caso o técnico Jair Ventura opte aí por um time um pouco mais defensivo. Aí sim pode entrar ou o Matheus Salles ou até mesmo o Felipe Bastos ou o Caio Vinícius, Lá na frente ficando com o Dada Belmonte na esquerda, o Vinícius pelo lado direito e centralizado o Pedro Raul, um time um pouco mais ofensivo, se a gente considerar o que era aquele Goiás lá no começo do Campeonato Brasileiro. O Internacional que dessa vez, vem de um empate também bom, contra o Flamengo no Maracanã, ainda neste meio de semana por 0 a 0, nesta última quarta-feira. Em relação àquela partida, o técnico poderá contar aí com o Mano Menezes,
com o retorno tanto do volante Johnny, que cumpriu suspensão neste último jogo lá no Rio de Janeiro, e também o Carlos de Penha, né, meio-campista uruguai, muito bom de bola, que acabou acompanhando o nascimento da sua filha lá no Uruguai, ainda neste último meio de semana, e agora a tendência é que ele retorne ao meio de campo. O goleiro Kehler, que substituiu o Daniel, que inclusive o goleiro Daniel ele tem passagem na categoria de base do Goiás, ainda lá no ano de 2010, a tendência é que ele continue ainda no banco de reservas. O Kehler deverá ser o titular, né, nessa sua posição. Então, um time ali que costuma jogar principalmente nos contra-ataques, um duelo também bem interessante para o técnico Jair Ventura fazer os seus estudos, né, e mais uma vez o Goiás buscar atuar de maneira digna fora de casa, e por que não trazer um pontinho lá de Porto Alegre, já estaria de bom tamanho, ou até mesmo aquelas partidas onde o Goiás gosta de ousar, né? Já foi assim em vitórias contra o Atlético Mineiro no Mineirão nessa temporada de 2022, e agora também mais recente, né? Aquele triunfo contra o Santos lá na Vila Belmiro. Então a provável escalação do Internacional, a tendência é que seja com o Kehler no gol, lateral direita com Bustos, os dois zagueiros, o Mercado e o Vitão, na lateral esquerda com o René, meio de campo com o Lisiero, um pouco mais pelo lado esquerdo na vaga do Edenilson, a tendência é que o Johnny, né, o volante, acaba entrando, e lá um pouquinho mais na frente fazendo essa função de camisa 10, o Carlos de Penha na vaga do Alan Patrick. Na ponta esquerda com o Pedro Henrique, no lado direito com o Maurício e lá na frente o Alemão. O Anderson também, que é um jogador muito bom para o Goiás não enfrentar ele nessa rodada, a tendência é que ainda fique sem estar à disposição do técnico Mano Menezes, a tendência é que ainda não participe desse jogo, e o Maurício sendo titular lá na frente. É um time perigoso que joga principalmente nos contra-ataques, né? Como vai estar dentro de casa, então a postura deve ser um pouco diferente, mas não muda, por exemplo, eu acho parecido com o jogo que faz o Fortaleza, um time que não se preocupa de ter a posse de bola o tempo todo, mas quando tem os contra-ataques, aí sim é bem mais efetivo, busca essas finalizações no gol. Tanto é que na derrota do Goiás contra o Internacional na Serrinha foi um jogo assim, até morno, né? Pareceu que o Goiás buscaria um empate a qualquer momento. O Internacional fez um gol logo no comecinho, tanto do primeiro tempo quanto também do segundo, né, o que acabou dificultando naquela sequência pelo Goiás na Serrinha. Então, mais uma vez tendo esse compromisso, dessa vez fora de casa, onde o Goiás vem se dando bem, principalmente nesses últimos jogos, né, do Campeonato Brasileiro. Como eu falei para vocês, se são 5 jogos sem vitórias, diante do Flamengo, empate na Serrinha, também um empate contra o Bragantino, essas 2 derrotas dentro de casa e por último contra o Ceará, um empate no Castelão, o Goiás não perde como visitante a 4 partidas, sendo que dos últimos 7 jogos, apenas uma derrota, né, que foi justamente contra o Palmeiras lá no Allianz Parque, né, o que vencendo o Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro, quase que inevitável. Então a última derrota assim anormal do Goiás, ou assim a gente pode considerar um duelo que daria para buscar uma pontuação, foi contra o América Mineiro lá no Independência, ainda no dia 3 de julho, né, no comecinho do mês de julho. Depois disso o Goiás empatou com o Juventude fora de casa, empatou também com o São Paulo no Morumbi, perdeu para o Palmeiras e aí engatou uma ótima sequência, né? Vencendo o Atlético Mineiro no Mineirão por 1-0, o Santos na Vila Belmiro por 2-1, o empate contra o Bragantino por 1-1 e também o mesmo resultado diante do Ceará na última quarta-feira. Então vem jogando bem, principalmente longe de Goiânia, agora também finalizando essa sequência absurda, né, de jogos um em cima do outro. O Goiás terá um pouquinho mais de descanso, enfrentando o Internacional nesse jogo às 11 horas da manhã, que sempre é muito difícil, mas eu acho mais complicado para o time que tem, na teoria, a obrigação de sair para o jogo, né, como é no caso do Internacional. Essas partidas, se o Goiás conseguir segurar os 15 minutos, 30, 45, e aí sim o segundo tempo pode ter uma cara totalmente diferente, visando a pressão, né, da torcida também mandante. Então depois disso o Goiás só volta a jogar no outro sábado contra a equipe do Corinthians na Serrinha, e na outra semana ainda contra o Cuiabá. A tendência é que esse jogo seja lá no domingo, né, dia 23 de outubro às 6 horas. Então tendo 2 semanas seguidas de maior preparação, o que certamente dá aquele fôlego renovado, né, para essa reta final de Campeonato Brasileiro. O Goiás que tem uma gordurinha confortável, até mesmo terminou essa rodada na 30ª rodada, né, na 13ª colocação, o que, se a gente for olhar em relação à Copa Sul-Americana e Libertadores, ficou um pouquinho mais complicado, um pouco menos desconfortável, mas em relação à zona de rebaixamento, hoje a vantagem de 8 pontos, né, em relação ao Cuiabá, que é o primeiro time com apenas 30 pontos e 33% de aproveitamento. Em relação à Copa Sul-Americana, até o 14º irá se classificar, então apenas o Ceará, que é o 15º, tem 32 pontos, 6 a menos, né, do que o Goiás nessa sequência de Série A. Na Libertadores, o que na teoria seria ele com 42 pontos, hoje o Goiás tem 38, né, aparece em 4 pontos de desvantagem do América Mineiro. Não é algo impossível, mas como eu falei para vocês, né, passo a passo buscar primeiro esses 42, 41, 42, até 43 pontos, o que dá muito mais certeza, né,
na permanência na primeira divisão no ano que vem. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, qual deve ser a postura do técnico Jair Ventura, né? Escalar 2 volantes ou deixar o time um pouco mais solto, principalmente ali com o Dieguinho no lado direito, o Vinícius e também o Dada Belmonte lá na frente, e procurar mais essa bola no Pedro Raul, infelizmente não vem chegando nos últimos jogos. Para passar aqui para vocês brevemente o histórico desse confronto, né? Goiás e Internacional já se enfrentaram 54 vezes, com 17 vitórias do Goiás, 26 do Internacional e outros 11 empates. O Goiás já venceu o Internacional lá no Beira-Rio em 5 oportunidades de 28, né, disputados os jogos no Rio Grande do Sul. O Goiás venceu 5 delas, sendo a última em 2019, aquele triunfo com um golaço, né, do Michael, 2-1, já na reta final, inclusive, do Campeonato Brasileiro. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Um jogo assim que uma derrota seria o normal, né, visando principalmente o Internacional, e uma rodada que tende também a ser difícil para os times visando o primeiro objetivo, que é a zona de rebaixamento, né? O Cuiabá, que tem 30 pontos, né? Ele recebe o Flamengo, todo reserva na Arena Pantanal, apesar que o Cuiabá ele se contenta muito com o empate. Acho que esse jogo vai ficar ali mais ou menos 1-1, 2-2. O Atlético Goianiense tem uma tarefa muito difícil, né? Aí já na casa dos 28 pontos, recebe o Palmeiras em Goiânia, além do Avaí, que visita o Fortaleza nessa boa fase no Castelão. O Coritiba tem um jogo na teoria mais acessível, mas o Bragantino vem de uma fase um pouco melhor, né? Se recuperando. No Couto Pereira recebe o Bragantino, né? Ainda na segunda-feira. Então a tendência é que fique no máximo com 31, 32 pontos o primeiro time dentro da zona. O Goiás ainda tem essa gordurinha, mas não pode dar bobeira, né? Buscar pelo menos um ponto nesse jogo difícil contra o Internacional já seria muito bacana. Quero saber a sua opinião e também pode ficar atento aqui no YouTube do Goiás News, que ainda nesse domingo por volta ali das 1h30, 2 horas, quero fazer o pós-jogo, já soltar aqui pra vocês, né? Esse jogo das 11 horas da manhã um pouquinho diferente, mas trazer também essa análise e tomara, né, que seja com a vitória, uma pontuação do Goiás para ficar mais próximo desse primeiro objetivo, que é a permanência na primeira divisão. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os nossos vídeos novos, né, aqui no YouTube do Goiás News. Vou estar deixando um link aqui embaixo na descrição da GIN TV para você poder assistir esse jogo também ao vivo aí na tela do seu celular, computador, Smart TV e muito mais. Confere aqui embaixo o link da GIN TV e do nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, vai estar aqui embaixo também na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!